Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Bem, graças a Deus. É uma honra, uma alegria receber o senhor aqui nesse espaço que a gente tem conversado sobre a boa música, sobre a história da música cristã no Brasil. E é muito bom Legal. poder ter essa conversa contigo, viu? A honra é minha. As pessoas que você tem recebido aí só tem fera, né? Então, ser chamado para falar com vocês também é muito bom. É muito bacana. O senhor está me ouvindo bem? Perfeito. Você está me ouvindo ou não? Tô. Tá tudo tranquilo. A turma aqui tá chegando. Tô vendo um pessoal aqui que é de um grupo bem legal, que se formou nesses últimos tempos aí. O Adelmir tá aqui, a turma do Lágrima, né? Que acompanha aí também a história. Tem muita gente Meu entrando aqui. Deus, Muito o bacana. lágrima. Isso Muito é bem, bom, hein? pastor. Rapaz, tem uns dias já. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa trajetória. E eu tenho um ponto de partida aqui com todo mundo que eu tenho conversado, e Deus realmente tem abençoado aí de conversar com muitas pessoas de várias épocas e de vários movimentos musicais, né? E eu sempre parto da mesma pergunta, que eu vou refazer para o senhor aqui. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? Bom, eu sou o quinto filho, minha mãe era concertista de piano. Na minha casa, para você ter uma ideia, tinha 5 pianos. Uh, Todos os filhos tocavam e era uma briga para tocar. Eu, com 2 anos, eu tirei parabéns a você. E, assim, nasci com ouvido absoluto. Com 5 anos, eu já tocava todas as músicas de novelas e participei de programas. Eu ficava de costas, as pessoas davam os acordes, eu falava as notas. Então, eu nasci com uma musicalidade latente, né? Mas também numa família muito musical. A minha mãe começou a me dar aula de piano, ela só descobriu que eu não lia nenhuma nota quando eu estava no 6º ano. Eu no tocava sexto ano todas de as piano? músicas de cor, sem ler uma nota. E um dia eu tinha 8 anos de idade, eu já estava no 6º ano. E porque eu pulei, né? Obviamente, eu tinha muita facilidade, estudava muito. E aí eu acabei colocando um acorde dissonante que não estava lá. Ela falou, mas não está escrito aí. Eu falei, mas está bonito. Aí ela falou, mas não está escrito. Eu falei, mas eu não estou lendo. Aí, naquele Rapaz, dia, ela falou, bom, não vou ter como dar aula para você, porque eu sou pianista erudito e tal. E, a partir daí, eu continuei tocando de ouvido e tudo. E eu sou o último filho, então os meus irmãos mais velhos, né, o Caio e a Silvana, eles eram muito musicais. A Silvana tem 9 anos a mais do que eu, e ela ganhou 5 festivais em Ribeirão Preto como melhor cantora. Cantou com Milton Nascimento, a Laide Costa. Ela queria seguir a carreira, meu pai não permitiu. Então, assim, a minha formação musical, ela foi toda da bossa uhum. nova e do jazz. Então, eu com 12 anos, eu ainda não era convertido e tal. No final de semana, os meus irmãos chegavam em casa, faziam aquela roda de samba, né? Que ia das 9 da noite até 5 da manhã. A Nossa. minha mãe não deixava, então eu fingia que ia dormir. Aí, a hora que eles dormiam, eu ia para lá e aí eu ficava tocando com eles todas as músicas da Bossa Nova. E eu já era o pianista de casa lá, da turma. Meu irmão tocava tabaco, minha irmã tocava violão, cantava muito bem e juntava lá pelo menos umas 50 jovens da idade deles, né, de 25, e eu com 12 Uhum. anos. Então, assim, a minha formação musical foi Tom Jobim, né? Nossa. Todos esses caras, Edu Agora, Lobo, Caetano, uma, Gil. uma curiosidade dentro disso. Por que numa família tão musical seu pai não queria que a sua irmã seguisse? Meu pai descobriu que a minha irmã estava cantando, né, profissionalmente, um dia que ele está lá em Olímpia, nós éramos de Olímpia, e ele abre o Jornal do Brasil, e a capa do Jornal do Brasil era Milton Nascimento lança nova cantora. E era a filha dele, de 17 anos.
Quem apresentou a Silvana para o Milton foi a Laide Costa, que é a grande diva, amiga nossa até hoje, muito mais da minha irmã, mas já passou aniversário na minha casa, mas amicíssima da minha irmã. E apresentou Johnny Alf, apresentou todos esses monstros aí da música para ela, né? Ela cantou com o Vinícius, Toquinho e tal. E a Silvana, então, sempre foi a minha irmã mais próxima, até hoje. Quando a gente se junta é para cantar. Hoje ela é convertida, mas a gente ainda nos natais é até de madrugada, né? Cantando tudo que tem de bossa nova e tal. Então, quando eu, já com 15 anos, com 13 anos eu descobri o violão. E eu, assim, em 3 meses, eu sou meio maluco, tá? Com 3 meses, do nada, eu já estava tocando tudo de Toquinho, Paulinho Nogueira, Baden Powell. E eu fui tocar na noite, eu toquei muito na noite. Quando eu me converti aos 19 anos, assim, foi uma conversão radical e tal, então eu larguei, parei totalmente, tocar na noite e tal, mas ainda achava que o meu caminho seria o caminho da música. Quando eu fui chamado pelo grupo de Vencedores por Cristo, eu nem conhecia o grupo. Eu era recém-convertido. Aí eles vieram me falar, e naquela época tinha uma fila enorme, né? Mas eles sabiam que eu tocava bem, que eu tocava no estilo, né? de MPB e tudo. Eu fui convidado. Aí eu falei, mas não conheço o grupo. Aí eles me apresentaram o Sérgio Pimenta, né? O Nelson Bomilcar. Aí quando eu vi que eu falei, pô, mas tem música cristã desse jeito, né? Aí fiquei maluco. Aí eu aceitei. No meu grupo estava João Alexandre. Nossa. Para você ter uma ideia, João Alexandre fala para todo mundo que eu que ensinei ele a tocar violão. E realmente, eu fui como pianista, mas fui eu quem apresentou para ele Baden Powell, Paulinho Nogueira. Eu tocava tudo desses caras. Então, outro dia eu fiz uma live com ele, ele falou, pô, você que me ensinou essas batidas aqui, essas levadas. Eu falo, pô, agora o João fala isso de mim, né? Para mim, o maior violonista do Brasil. Mas foi verdade, a gente era menino, os dois, né? Você abriu a visão, né? Abriu a visão e ele já deu o tocava caminho. muito. Mas eu apresentei para eles algumas pessoas que faziam o violão solado com harmonia, com ritmos. Por exemplo, Baden, eu tocava tudo de Baden. Aquela batida, né? Afro mesmo, eu fazia tudo, brimbal. Pra você ter uma ideia, um dia eu cheguei, o Paulinho Nogueira morava 1 quarteirão e meio da minha casa. Um dia eu bati lá no apartamento dele, quando ele atendeu, eu falei, eu com meu violãozinho, eu falei, ô Paulinho, eu vim aqui tocar para você ver. Aí ele pegou e falou assim, toca. Aí eu toquei tudo que ele tocava, né? Ele tinha um disco maravilhoso, que até hoje eu ouço e choro, porque de tão fantástico que é, né? Ele ficou encantado, ficamos amigos depois disso e tal. E assim, quando me converti aos 19 anos, eu achei que a música, para mim, seria o caminho, mas estaria acabada a música popular e tudo, até que eu fui para Vencedores, aí conheci algumas pessoas que foram me dando mais orientação de que podia fazer uma música boa estando dentro da igreja. Quer dizer assim, que quando você se converte, você já se converte com 19 anos, né? O contato que você tem com o ambiente de música ou com a música cristã já é entrando em Vencedores. Então isso acontece tudo muito junto. Sim, eu me converti em fevereiro de 81. Eu fui chamado por Vencedores em metade do ano, julho de 82, que foi o treinamento da equipe, que a nossa equipe viajou em janeiro de 83. Então eu tinha o quê? Eu tinha 1 ano e 2 meses de convertido. Eu era praticamente novo convertido, né? E eu fui para lá por conta de ser um músico experiente, porque eu tocava tudo, né? Tocava, apesar de tocar só de ouvido, eu tocava, tinha uma harmonia refinada que não tinha no Brasil naquela época. Hoje você tem os moleques aí que já são muito feras, porque hoje você tem todos esses tutoriais, todo mundo estuda vendo os caras. O meu não, eu tocava tudo de César Camargo Mariano, por exemplo. Nossa. Tudo, inclusive tudo de ouvido. O César foi o cara que me refinou a harmonia, o balanço, o ritmo, né?
E quando, então, eu chego em Vencedores, eu chego com essa bagagem, ainda menino, mas com uma experiência de musicalidade de gente já que conhecia o que era bom, Fantástico. né? E Sim. refinado da Esse um música ano, brasileira. só abrir um parênteses aqui, queridos, muita gente entrou e eu sei que o pastor Lamartine faz muitas lives e às vezes as pessoas. Essa live aqui isso tem o objetivo de contar, a gente está contando a história da música cristã no Brasil. Meu perfil é sobre isso. Então eu sei que ele faz lives de dúvidas pastorais, de uma série de coisas. Essa live aqui é contando a história da música. Depois os irmãos entrem aí no direct, conversem com ele, vejam as outras lives. Hoje aqui, e também a gente não fica muito nas perguntas escritas, porque é literalmente contando a história, tá bom? Espero que ninguém se chateie, nem ache que a gente está ignorando, mas é que realmente a ideia é contar a história da música, as questões teológicas, pastorais, depois vocês vejam aí nas outras lives que ele tem fazendo. Pastor, esse período de basicamente um ano que o senhor se converte até ter contato com vencedores, qual foi a sua percepção dentro da igreja, a musicalidade? O senhor se converte, vai para a igreja, o que é que o senhor vê, o que o senhor sente em termos de música? Olha, eu me converti num acampamento em São José do Rio Preto. E o que me fez entregar a vida para Jesus foi uma música. Eu fui lá muito ressabiado. Na verdade, eu recebi um convite de uma amiga da minha mãe e ela falou: olha, tem muita mulher bonita lá, muita moça bonita. Eu falei: bom, então vamos, né? Hashtag sincero. Mas aí eu cheguei lá, eu fiquei totalmente deslocado, fiquei meio assim, falei: esses crentes aqui são esquisitos pra caramba. E fiquei na minha, mas quando chegou, assim, fiquei bem isolado mesmo. Tinha 800 jovens nesse acampamento. Nossa. Quando chegou a noite, na hora do louvor, a Eliana, inclusive hoje ela é pastora na igreja, que eu sou pastor também, ela cantou uma música do André Kraut, aquela música, Como Agradecer a Jesus o que fez. Maravilhosa, né? E eles tinham um grupo todos de Negro Spirituals. Eu pirei, né? O líder da banda era o Beltrão, que imitava o Louis Armstrong. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, né? E aí, assim, na primeira noite eu já entreguei a vida para Cristo. Assim, eu fiquei totalmente tocado pela música e eles na hora me chamaram para o grupo. Na hora, porque eu já fui ali, toquei e tal, eles precisavam de um pianista. Então eu me converti e já caí dentro de um grupo musical onde a gente fazia muito jazz, blues, negro spirituals e também cantavam algumas músicas brasileiras. Então eu já caí dentro de um grupo que fazia música de qualidade. Eu não tinha ideia de que tinha coisa ruim no meio. Eu já entrei achando que Deus foi tão bom comigo, porque ele já me colocou no meio de um grupo muito bom. E aí, logo de cara, eu comecei a fazer os arranjos. Porque eu não sabia escrever, mas eu sabia montar as vozes. Então, eu ensaiava as vozes com eles e tudo. E aí a gente ia cantar nos finais de semana pelo Brasil inteiro. Né? E até, eu acho que foi através disso mesmo que Vencedores acabou me conhecendo. Sabendo de mim, porque quando eles me chamaram, eles sabiam que eu era convertido, que eu era um bom pianista. Esse grupo, qual era o nome desse grupo que você já chegou entrando? A gente chamava de equipe do Dante. E os líderes eram o Dante e o Beltrão, né? Não tinha um nome. A gente ia nas igrejas, eles pregavam, eu só tocava. E eles iam pregar, e eu ficava junto com eles, ensaiando no final de semana, pegava as músicas, né? Os blues, aí eu arranjava para piano, para violão, porque tinha um violonista também, e fazia as vozes. E aí a gente passava o fim de semana, eu fui sendo discipulado por eles, crescendo na fé, até que eu fui convidado para ir para Vencedores. Certo. Pra você ter uma ideia, eu não tinha a mínima ideia da música que se fazia. Porque quando a gente ia para as igrejas, a gente que tocava. E fora disso, eu continuei ouvindo as mesmas músicas seculares que eu ouvia.
né? Você não muda de uma hora para outra, assim, entendeu? Uhum. E aí, quando eu fui chamado para Vencedores, foi a primeira vez que eu, de fato, conheci música evangélica. E eu conheci o Grupo Logos, aí eu comecei a abrir um pouco mais, né, a minha, como dizer assim, o meu conhecimento, mas a experiência com Vencedores foi maravilhosa. Meu Deus. O nosso baixista é o Marinho, que toca com o Zimbo Trio hoje. Então era uma galera, tudo menino, mas a gente fazia um som legal. É aquela geração. Quando isso aí no 82, né? 83. 83 foi a nossa viagem. 82 foi o ano de treinamento. Nessa época, o Pimenta, o Bomilcar, eles estavam em VPC ou eles estavam no Semente já? Não, VPC. Eles eram nossos mentores, né? Então, quando a gente ia ser treinado, um dia foi o Pimenta. A hora que eu vi o cara lá, meu Deus do céu, né? O próprio Nelson. Eles eram os nossos mentores. A Semente foi bem depois. Tá. Então, assim, certamente foram referências para a gente, né? E a partir daí, então, eu comecei a ouvir. Eu tenho felicidade de ter vivido numa época que a música cristã era muito boa, né? Não tinha aquela influência americana que tem hoje, né? Ou se tinha influência, era da música americana boa, né? Porque o que eu acho, Sim. Na verdade, que aconteceu foi uma piora da música em geral, mundial. Se você pegar na música brasileira, para mim, o último gênio que posso dizer que chegou aí é o Djavan. Depois do Djavan, quem surgiu? Entendeu? Tem algumas pessoas boas, mas não dá para comparar com aqueles caras mais antigos. E o mesmo aconteceu no mundo. Eu digo assim, o último gênio que eu conheci americano é o Michael Jackson. Antes dele, tinham muitos, né? Muitos, George Benson, e outros mais, né? As cantoras, né? Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, né? E hoje você tem ainda uma Diana Krall, nos Estados Unidos ainda tem, né? Música boa, você tem a Diana Shore, você tem gente boa, mas se você pegar a qualidade das músicas antigas, né? Não tem mais hoje. Até os que se destacaram, têm se destacando muito nesses últimos anos, pensando na questão musical nos Estados Unidos, você pega um Bruno Mars da vida, eles se destacam porque eles vão lembrar justamente o que o Michael Jackson fazia. Então, o Bruno Mars, ele é um cover, né, do Michael Jackson. Exatamente. Piorado. Não, eu até gosto dele, eu acho super legal o som dele. Cara, mas o Michael Jackson... Mas é a influência, né? É verdade. Meu Deus do céu. O cara eu lembro canta, na época... o cara compõe, o cara dança, o cara era demais, né? O cara... Na época que o Michael Jackson morreu, que teve aquela avalanche de informações, e aí a nova geração foi redescobrindo, ou descobrindo, né? Era muito interessante ver a molecada assim, assustada, né? Com o que fazia na década de 80 ali. Não, eu vou te dar uma ideia. Eu tenho um neto de 7 anos. Ele é muito musical. Ele pegou a minha veia. Com 2 anos de idade, eu apresentei para ele o Jacob Collier. Uau. Já ouviu falar dele? Do Jacob Collier? Aquele multi-instrumentista que faz vídeos, ele cantando, arranjando. O cara é um espetáculo. Ele simplesmente ficou tão apaixonado pelo moleque que o meu genro teve que levar ele num show do Jacob Collier lá nos Estados Unidos. Eles moravam lá. Caramba! O menino tinha 4 anos, o show era numa casa de show, quer dizer, só tinha gente adulta, e o menino de 4 anos. Foram lá, tiraram foto com ele, porque ele é... O dia que eu apresentei o Michael Jackson para ele, que ele devia ter uns 5 anos, ele só fala, vovô, põe para mim o Michael. Eu falava, mas que intimidade, né? Então, assim, é uma coisa super atemporal, é eterno, os gênios são eternos, entendeu? Isso. Então... Verdade. E a gente tem essa carência aí, e aquela fase do início dos anos 80 é uma fase muito singular em termos de qualidade, inclusive o que Vencedores vem. Aquelas quebras de barreiras no final dos anos 70 e o início de Vencedores dos anos 80 é um início também arrebatador, né?
porque abre ali com tanto amor. Aí tem a série Louvor, a série Louvor tem ali Louvor 2, Louvor 3, Louvor 4, são discos, e a gente pode falar discos literalmente, né? Porque Isso. eram Eu até ali hoje LPs. falo disco. Exatamente, que influenciam muito a musicalidade nas igrejas. E além da série Louvor, aí nós temos os discos, o Tanto Amor, tem o Viajar, o Tudo ou Nada, são linhas, Vencedores tinha 2 linhas. A sua equipe gravou um disco. Tudo ou Nada. O Tudo ou Nada, que já tem uma musicalidade ali. Eu né, faço realmente. eu faço o piano, e a última música, que é uma música do Pimenta, o arranjo no violão é meu, para 2 violões. Eu fiz junto com o João. Nossa, que equipe! O arranjo foi meu, eu que fiz toda aquela introdução e tal. Falei, vamos fazer juntos, João. Mas o violonista era o João em todas as outras músicas. Nessa música eu faço com ele e eu faço todos os pianos também. Depois eu gravei também com o João, aquele Eram 12, que foi um trabalho muito bom também. Eu fui não sabia pianista que dele. Você é o pianista do Eram 12? Eu sou o pianista do Eram 12. Rapaz, o Eram 12 é uma cantata, né? Maravilhosa. Dos Cantata, discípulos, né? Exatamente. Aliás, algumas cantatas para a Eu turma fiz aí que 4 nascem músicas, eu nessa não época fiz são todas. fantásticas. Eu fiz 4 músicas nessa época, porque eu estava estudando em Atibaia e o João me convidou, eu estudava no Palavra da Vida, eu vim correndo, fiz num dia e foi embora. Você vê. Então, eu estava lendo uns textos, até o Assir entrou aqui também, eu já tinha conversado com ele, falando que ia fazer uma live contigo, né? Aí, tanto o Assir quanto alguns textos que eu achei, eles colocam a questão da tua ida ao ministério nessa fase de vencedores. Como é que foi isso? Cara, Vencedores foi muito importante. Quando eu fui, eu não sabia que a equipe de Vencedores era uma equipe de treinamento. Para mim, eu ia lá tocar, entendeu? Embora a gente recebia estudos e tudo, eu achei que eu estava lá aprendendo Bíblia. Quando nós viajamos, a gente ia para as cidades, para as igrejas, então você tinha que dar testemunho e tal, mas eu nunca imaginei que eu um dia tinha que dar um testemunho. E teve um dia que o Zé Ronaldo falou, olha, nós vamos para Porto Alegre, você que vai pregar. Eu falei, não vou pregar. Ele falou, não, você vai pregar. Eu falei, eu não vou pregar. Aí ele falou, você vai pregar. Eu falei, eu não vou pregar, não vim para aqui para isso. Ele, você veio para isso. Eu falei, mas ninguém me falou isso. Ele falou, olha, se você não for pregar, eu vou te pôr amanhã num ônibus, você vai voltar. Aí eu não queria, né? Falei, cara, mas eu não sei pregar, o que eu vou falar lá? Ele falou, eu faço esboço para você. Então tá bom, ele me deu o esboço e eu fiquei estudando. E no primeiro dia da minha vida que eu fui pregar, depois de 5, 10 minutos, eu já estava totalmente solto. Eu fiz um apelo, encheu de gente na frente de salvação. Naquele dia, eu tive a convicção de que Deus queria que eu fosse pastor. Nossa, estão perguntando aqui, que igreja? Você lembra qual foi a igreja? Acho que era a primeira igreja batista de Porto Alegre. Era uma igreja, devia ter umas 500 pessoas, mas para os padrões daquela época, era uma super igreja, né? Era uma igreja grande. Então eu voltei dali, gostei tanto do negócio que eu falei, o meu negócio vai ser pregador, entendeu? Então foi maravilhoso, assim. E depois eu continuei com eles, voltando de lá, viajando algumas vezes, né? Fizemos o disco, Tudo ou Nada. E na minha igreja mesmo tem um monte de gente que participou de Vencedores. O Netinho, que é o Davi Neto, que foi de uma outra equipe depois. O Dadinho também foi. Quer dizer, Vencedores era, de fato, uma missão extraordinária, né? De preparar o jovem, né? Vencedores acabou gravando uma música minha também, né? Aquela Canto Triste, até a... Como é que chama a esposa do Assira? Lucitânia. Lucitânia, que cantou. E eu continuei compondo, embora não viva disso, né? Mas eu continuei compondo, tocando. E depois na igreja, né? Então, você ficou só uma equipe em Vencedores? Eu fiquei um tempo também na equipe que viaja, né?
fazendo alguns. Mas equipe mesmo, só você participa de uma, né? Só se você se torna um líder. Senão, você só participa de uma. Aí depois você participou de outras... Ficou ali, né? Nas produções e tal. Às vezes Até tinha alguma lembrando... coisa, eles chamavam tal, e eu participava. Entendi. Aí tem a história de um disco que foi produzido por Vencedores, que é o Lágrima. Então, na verdade, o disco é meu. Certo. Eles só usaram o selo, né? Mas a ideia é minha, a concepção toda é minha, porque lágrima é lágrima, né, no italiano, mas essa é a inicial dos 3 compositores, Lamartine, Cristina e Marcos. Nós éramos os 3 da Igreja Batista de Perdizes. O Marcos era um baita de um compositor, era um cara assim que tinha uma música mais voltada para o estilo americano, mas das cantatas americanas. Ele era um ministro de música da Igreja Batista de Perdizes. Ele fez um musical uma vez chamado Amor em Luz, que foi super assim revolucionário na época, sabe? E ele compôs todas as músicas e eu fiz os arranjos de teclado. E a Cris era uma amiga muito querida, amiga de infância também, super musical, tocava piano, violão e compunha. Então nós estávamos os 3 lá, nós falamos, vamos fazer uma coisa diferente. E o Lágrima foi um disco assim, absolutamente revolucionário, não tinha nada a ver com a música cristã da época, entendeu? Porque era a primeira música, que era minha, inclusive, né? Começava assim, com atabaque. Aquela sonzeira, sabe? Afro mesmo. E a minha irmã, essa cantora maravilhosa, cantou e tal. Eu até mostrei uma vez para o Hamilton Godoy o disco, que ele gostou mais dessa música. Ele falou, as outras são bacanas, mas essa aqui tem uma veia. Que ano foi isso? Que ano saiu o Lágrima? Foi 85. 85. Nossa. E eu gravei até com o Cruzweil, que estava começando. Gente, aquele som, olha, esse disco foi muito legal. Assim, naquele tempo, né, eu ainda era seminarista, eu já morava em Atibaia, mas vinha aos finais de semana para São Paulo. E aquele foi um disco que agradou muito mais aos músicos do que ao povo. Até hoje, às vezes, algumas pessoas me acham, pô, você é o Lamartine do Lágrima. Eu falei, sou. Cara, aquele disco mudou minha vida. Eu nunca imaginei isso, porque a gente sempre compõe para que as pessoas cantem, se agradem, mas era totalmente... Eu ainda tinha uma mentalidade musical muito voltada para o som, entendeu? Eu não estava muito preocupado nem com a letra, nem se ia ser cantável, nem se ia ser congregacional. Acho que não tinha nenhuma música, das minhas lá não tinha nenhuma congregacional. O Marco até tinha algumas mais congregacionais, mas disco ficou lindo. Agora, depois disso, eu percebi que eu tinha que compor para o povo cantar, né? Aí eu comecei a fazer algumas músicas mais para o povo cantar. Congregacionais. Tem uma sequência de trabalhos do meio do fim dos anos 80, começo dos anos 90, em Vencedores, que eu até já comentei com alguns dos convidados aqui, com o próprio Assir, que realmente foram trabalhos que hoje a gente escuta e fala assim, rapaz, a musicalidade estava à frente daquela época. Época, sem dúvida. O Lágrima foi engraçado. Eu entrei em Vencedores, eu trabalhei na distribuidora, não fui de equipe, eu trabalhei no escritório lá de Vencedores, eu entrei lá em 96 e eu peguei aquela fase da mudança do disco para o CD e das remasterizações. Todo o catálogo virando CD. E ali tinham alguns, tinha 15 anos, então tinham alguns que a gente percebia, eram trabalhos que em disco não tinham muita saída. Né? Tinha a questão do Lágrima, tinha o próprio Louvor 7 da série Louvor, foi um que ficou na época mais atrás, Sopro de Vida, são discos, e aí, passado tanto tempo, você olha e fala assim, rapaz, realmente eram discos à frente. E aí eu descobri o Lágrima, e na época nós assistíamos o programa de televisão que tinha.
E eu conhecia o Lamartine pastor Lamartine, Igreja Batista, tal, tal, tal. Aí, quando eu cheguei lá, que me contaram, não, isso é do Lamartine. Eu falei, pastor Lamartine? Pastor Lamartine também foi de Vencedores. Aí que eu fui descobrir a história e ver, mas eu até, isso aí em 96, né? Eu falei assim, nossa, não sabia desse lado musical dele ali, por causa da visão, da versão pastoral. E como é que você foi, então, se relacionando, essa mudança? E como é que foi a sua percepção musical, ministerial? As mudanças que foram acontecendo foram muito intensas no início dos anos 90, por exemplo. Como é que você via isso Olha, tudo? eu ainda curto bastante. Eu acho que tem bons compositores brasileiros. O João, para mim, o Jorge Camargo, entendeu? O Stênio, o Márcios. Tem alguns aí que, para mim, são daqueles que eu gosto de sentar para ouvir, entendeu? Mas de músicas congregacionais eu curto muita gente. Eu curti o trabalho do Diante do Trono, tem muita música de adoração. Aquele Levando a Arca também eu gostava. O que está me deixando um pouco de bode hoje é essa tendência de músicas de 3, 4 acordes, cara. E melodia assim, ó, é flat, né? Meu, o pessoal da minha igreja já não aguenta mais eu falar. Eu falo, eu sei que eu estou ficando chato, mas para mim é sobre-humano, entendeu? Sobre-humano. Falo, eu acho que nós é que temos a responsabilidade de ensinar as pessoas. As pessoas cantam o que a gente toca. Agora, qual é o problema? O problema, ô Ramon, é que os músicos de hoje não sabem tocar mais. Às vezes você pega um ministro que o cara é uma unção, o cara é muito bom, espiritualmente falando, tem presença, tem tudo, só que chega lá, o cara não sabe tocar o instrumento. Então ele vai acabar caindo nas músicas que ele consegue tocar. Entendeu? E tem aquela coisa, você tem que fazer a música que o povo quer ouvir. Isso, aí fora só se ouvir isso, entendeu? Ó, tô vendo aqui o Márcio Teixeira, esse é um cara que você tem que chamar. Opa! Esse camarada aqui é um amigo meu. Para mim, ele é um compositor num nível assim de um Pimenta. Uau. É assim, a vibe dele é uma vibe de... ele tem uma influência muito americana, mas estou falando da americana de altíssimo nível. Então, o que acontece? Ele só tem música linda. Se ele fizer Atirei o Pau no Gato, vai ficar maravilhoso, entendeu? O cara tem o dom mesmo. Escreve, compõe, toca, tudo, e canta. Não encontra ninguém para... Ele fez uma cantata que até tocou na nossa igreja, chama Ele Voltará. Eu queria que você ouvisse, já tá nos streams aí. Depois, Márcio, escreve aí onde é que está. É simplesmente maravilhosa. Arranjos, modulações, sabe, harmonia, melodia, letra, é espetacular. Então, mas o povo não quer ouvir isso. Por quê? Porque nos púlpitos não se toca mais. Eu adoro, por exemplo, falando de música congregacional, né, do Ademar. O Ademar, para mim, é o compositor de música congregacional que eu mais amo. As músicas dele, quando ele vai na igreja, eu choro, entendeu? Por quê? Porque é um cara que, sabe, ele é um cara que escreve e a música toca o coração, é uma música simples, mas é linda a melodia, porque a música tem que ter melodia. Eu acho que tem valor para música de harmonia, para música instrumental. Eu adoro. Por exemplo, eu sou fascinado, né, pelo Bill Evans, eu adoro o Oscar Peterson, os pianistas, né? Aqui no Brasil, o Gilson Peranzeta, o César Camargo Mariano, né? Aquele do Pau Brasil, como é que ele chama? O Nelson Aires. E agora eu estou apaixonado pelo piano do Felipe, filho do João Alexandre. Meu Deus do céu! Você sabe que eu estou fazendo aula com ele, né? Ah, é? Você está fazendo aula? Felipe, vem aqui uma vez por semana só para você me dar umas dicas novas, porque o cara é um monstro. O cara é um monstro. E um doce de pessoa, né? Humilde. Eu falei, cara, se eu tivesse 10% do que você toca de piano, ia ser demais. É muito bom.
Eu conheci ele lá em Vencedores, tá aqui, ele tá na minha lista. O Thiago tá. O Thiago Perim é um músico que eu conheci agora nessas Não, lives mas e eu ele estou tem uma falando pegada do muito boa. Felipe, do Felipe Do Silveira. Felipe Chama o Silveira, eu Felipe. sei. Isso, o Felipe eu conheci em Vencedores. É que o Thiago estava falando aqui, né? Chama ele para fazer uma live. Eu conheci o Felipe pequenininho ali, o João Eu levava ele também. para gravar voz de violão. Ele ficou muito alto, ficou muito grande. E ele toca demais, eu acompanho os vídeos dele Toca também, é demais. muito Você sabe bacana. que o Felipe devia ter uns 5 anos e eu estava lá no João, porque o João fez alguns dos meus CDs, o João que produziu, né? Vários, uns 3 ou 4. Inclusive, ele está com uma cantata minha inteira que eu escrevi numa semana, quando eu estava na Fazenda. É a coisa mais linda do mundo. Só que a gente não acabou ainda. Tem umas 4 músicas prontas, mas tá. E o Felipe, inclusive, fez os pianos. Mas numa dessas vezes que eu estava lá no estúdio dele, conversando, eu falei para o Felipe: e aí, Felipe, o que você vai ser? Ele olhou para minha cara assim, como se fosse, que pergunta idiota, né? Ele falou: músico, é claro. Aí eu falei para ele: você lembra disso? Ele falou: eu não, ficou todo envergonhado. E virou. Uma curiosidade com essa tua ligação musical e também pastoral, nos anos 80 explodiu o Jimmy Swaggart, que era um pregador, teleconferencista, teve alguns problemas depois, mas ele sentava no Tocava piano, piano e ele tocava piano. tocava muito com a equipe musical. Ele Você era jazzista, né? Nossa, ele fazia cada trabalho, aquela coisa, ele tocava e chorava e cantava. Essa linha de pregadores tocando e tal, como é que você via? Porque ele explode no meio dos anos 80 para o começo dos anos 90, né? É uma fase que você está estudando, é uma fase que você está seminário e tal. Como é que era a tua relação com pregadores, pastores, músicos? Não, eu achava legal. Eu só não estava muito ligado a ele, porque ele só tinha um programa na Bandeirantes, se não me engano, era no final, na Isso. manhã de sábado, que eu nunca tinha tempo para ouvir. Mas quando eu ouvia, eu curtia muito. Achava que ele era um pianista muito legal, americano, né? O cara, para tocar jazz, nasceu americano, é outra coisa. É que nem tocar bossa nova, cara. Eu já vi os melhores pianistas do mundo tocando bossa nova e falo: ó, falta veia aqui, viu? Se Uma não vez eu tiver, estava viajando, agora já era pastor, faz muito tempo, e eu fui para um Réveillon em Comandatuba. Essas coisas. E eu estava lá, estava até com um casal da igreja, ele era meu vice-presidente, e tinha um grupo com aquela pianista Mafalda. Não sei se a pianista não, a cantora Mafalda, uma cantora italiana. sim, sim. E ela estava lá cantando MPB e tal, e eu fiquei ali sapeando, né? Aí o cara, uma hora, tocou um acorde, que era estar fazendo uma música, acho que era uma música que o César fez com a Nana Caymmi. Ele tocou um acorde e não achou acorde. Eu cantei o acorde para ele, dali da plateia. Ele falou: você é pianista? Eu falei: sou. Você toca isso aqui? Toco. Pô, cara, você não quer tocar? Eu preciso jantar. Toquei o resto da noite com ela lá. É mesmo. Foi muito legal. Eu faço muito dessas coisas, sabe? E assim, quando vai falar de bossa, uma vez eu também estava na Itália e tinha um grupo tocando. O cara cantava muito, mas cantava muito. Ele cantou em sensatez, fez uns acordes tudo esquisito. Aí eu cheguei do lado dele e falei: ó, meu amigo, você é muito bom, mas eu posso te dar um toque? Você mudou a harmonia ali para pior. Aí ele pediu para eu tocar. Naquela noite ele não tocou mais. Ele falou: não, eu vou ter um pianista aqui brasileiro. Então eu ainda hoje, mesmo sendo pastor, eu adoro fazer essas coisas quando eu tô por aí viajando, né? Imagino. E é uma oportunidade boa. Já toquei com a Laíde Costa, por exemplo, né? Veio na minha casa, passou aniversário comigo, passou a noite inteira cantando Johnny Alf, né? Essas coisas lindas que a música brasileira tem. Eu gostaria, sabe, que a gente pudesse ter as músicas congregacionais, as músicas que agradam, que sejam para as massas, mas eu gostaria que os músicos e os ministros mais jovens tivessem vontade, porque eu sempre digo o seguinte: olha, eu até hoje eu estudo muito,
Eu estudo a Bíblia, eu estudo filosofia, eu estudo história. A minha pregação, eu faço de tudo para que ela seja. Opa, O que que acontece? O músico que não se prepara, que não estuda, ele vai sempre estar ali embaixo, entendeu? Então, hoje, eu louvo a Deus. Claro que eu sei que a importância é Deus, que o objetivo é engrandecer a Deus, mas às vezes eu fico um pouco, sabe? E, por exemplo, eu não consigo ouvir essas músicas em casa ou no meu carro. Não consigo. Eu só ouço as músicas estou boas. aqui tentando imaginar, e eu queria fazer isso, uma pergunta. Como é que você conseguiu e consegue administrar a tensão ou essa questão do pastor com o ministério de louvor, atravessando tantas mudanças na nossa trajetória? Ou seja, você à frente de um grande ministério em São Paulo, você viu toda a mudança no cenário musical. Os anos 90 tem aquela explosão, e aí entra-se na fase que as pessoas passam a chamar de gospel, banda para todo lado, um mercado muito forte se forma. Nos anos 2000, as gravadoras reinam absolutas, o louvor congregacional também vai mudando muito, e as coisas vão se transformando até chegar no cenário que nós temos hoje. Como é que tem sido para você, há tantos anos, pastor, altamente musical, o trato com suas equipes, com seu ministério de louvor, e chegando nesse ponto hoje? Como é para um pastor ter tanta dificuldade com a musicalidade da nova geração e, ao mesmo tempo, sabendo de que a massa que vai na igreja nem sempre tem essa musicalidade? Como é que você tem resolvido esses dilemas? Olha, eu procuro equilibrar, sabe? Porque você, como um pastor, você precisa saber que o seu público, aqui o Tiago está dizendo, ele tem o Neto lá. O Neto é o rapaz que eu falei, o Neto está comigo desde que ele tinha 18 anos de idade, né? Ele foi da equipe de vencedores, acho que eu fui da 39, ele deve ter sido da 40 e alguma coisa. Neto O é um Neto, baita pianista. o filho do Bomilcar está aqui. O Neto, se eu não me engano, é da geração do Louvor 7, não é isso? Eu acho Eu que é acho que o Louvor Neto participou 6, do é Louvor Louvor 7, 7. que é do Exato, Brilha ele foi da Jesus. mesma equipe que o Dadinho, né? Então, cara, tá o filho do Bomilcar aqui. Quando eu vou fazer música, quando eu peço, eu só peço desses caras. Quando eu vou sentar no meu piano, porque eu faço uma live quase todo dia, eu sento, eu tenho um piano de cauda aqui maravilhoso, um Baldwin, sabe, sensacional. O Felipe pirou quando ele veio. Eu sento aqui, eu começo a tocar, o que que eu toco? Eu toco isso. Aí eu falo, gente, nós vamos fazer um revival. Por quê? Porque, primeiro, que eu não gosto das músicas. Segundo, das outras. Segundo, que eu não sei nem cantar. Porque... Então, é assim que eu faço. Eu respeito, as pessoas tocam, sabe? Mas, às vezes, eu falo, põe pelo menos uma ou duas aí das boas. Eu falo para a turma. Então, é maravilhoso. Até eu quero levar o Nelson lá na igreja, quando a gente puder voltar presencialmente, né? Porque tem músicas que são eternas, né? Você pegar, por exemplo, o Salmo 96. Salmo 96, você pode tocar em qualquer cultura. Você tocar no meio dos índios, eles vão amar. Você tocar lá na Rússia, você tocar nos esquimós, você tocar em qualquer época, se tocasse na época de Jesus, se tocasse agora, eles iam dizer, uau, é uma música que é universal. A letra é maravilhosa, porque é a Bíblia. Mas a melodia é linda, ela te leva à adoração. É isso que eu espero, sabe? Quando um músico vai compor, um adorador vai fazer uma música, é assim, a música tem que elevar a sua espiritualidade. Então, eu fico pensando, puxa vida, por que não surge mais? O que está acontecendo com isso, entendeu? É uma pergunta que eu tenho para Deus, mas eu te confesso que eu não tenho resposta. Felipe vem aqui e fala, mas você precisa botar suas músicas, porque eu estou pensando em fazer um disco novo, agora acústico, só com músicas minhas. Muitas dessas músicas foram gravadas por vários grupos. O Novo Tom, por exemplo, Adventista, aquele grupo musical maravilhoso, conhece? Eles já gravaram duas músicas minhas. Eles gravaram Som Brasil, Senhor, olha o meu país,
como é linda a tua criação. Ficou linda no arranjo deles. E a outra é eles gravarem a Regina Mota também. Não sei se conhece a Regina Mota. Na moto, sim. Que é o que encobre a transgressão, nunca jamais Pô, prosperará. Conhece essa música? conheço, já ouvi. Quem tá aqui na live é o João Alexandre, tá? Acabou de O escrever aqui. mestre, o mestre. Olha o Fala, encontro aqui, seu. João. Estava falando Olha aí de aí. como o Felipe é um monstro. João, diga pro Felipe que eu também quero fazer uma live com ele, viu? Eu lembro do Felipe novo ali no escritório. Depois me passa o contato. Vou fazer com ele também. Entendi. Tá aqui o João dizendo que está há 40 anos lutando por esse tipo de música pela brasilidade. Eu vou te falar, meu. Às vezes eu falo, eu sei, parece que eu tô velho, parece que eu tô, sabe, ficando chato. Mas não entra na cabeça. Eu não sei o que a gente faz. Como é que você luta contra todo um universo de pessoas? E eu não acho que é só na música cristã, eu acho que é na música em geral. Piorou muito. Sabe, hoje o que o Brasil ouve? Funk ou sertanejo? O que o Brasil ouve? São poucos os compositores que você fala, pô, tá surgindo um cara que é legal, entendeu? E aí, então, você percebe que realmente é uma luta inglória. Como pastor, eu não posso ficar o tempo inteiro pegando no pé, sabe? O Neto já está cansado. Eu falei, Neto, pelo amor de Deus, procura músicos que possam. Eu não posso reclamar, porque os meus instrumentistas são sensacionais. Entendeu? Sempre Mas vê. o ministro que vai cantar, ele tem um repertório que é limitado, porque ele não sabe tocar. Entendeu? Então, para ele não ter que só cantar, ele escolhe as músicas mais simples. Aí, o que eles dizem é o seguinte, não, mas é essa música que o povo quer. Se a gente não cantar, eles vão embora. Sei lá, cara, eu não tenho resposta para isso. É complicado. Eu estou vendo aqui também, o João já escreveu, estou vendo aqui que o Valmir Fernandes foi do Milad também, está aqui escrevendo e participando. Tem uma turma aqui, entrou muita gente, né? Não dá para a gente ver tudo. Ó. Tá aqui, o Valmir tá aqui falando dessas dificuldades, nessa geração aí que vocês fizeram parte. O próprio Milad que vai surgir tem uma musicalidade impressionante também, a Maravilhoso. brasilidade, né? Além do João, tinha outro rapaz que tocava violão e tocava baixo, que é o Toninho Zemuner, que veio para São Paulo para tocar comigo. No Uau! meu grupo. Aí depois ele foi para o Milad, mas fui eu que descobri ele. Toninho Zemuner, eu lembro, ele também produz. A esposa dele, na Produz, época, hoje tinha ele mora em da Kelly Brasília. Zemuner. Toca muito também, um cara muito musical. Mas ele era meio chatinho. O João mesmo teve uns arranca-rabo com ele. Ô, João, se você tiver ainda, Acho que eu vou tá, ele está querer escrevendo terminar. aqui. Já falei com o Neto, para a gente terminar aquela minha cantata que você fez os arranjos, tá? Esse ano ainda eu quero terminar aquela cantata. Vamos depois Olha conversar aí. sobre isso. Muito bom, a boa música agradece sobre isso. Vou- ah, Mesmo tendo o Neto e uma geração, você falou bem, você tem o privilégio de ter uma ótima equipe, uma boa equipe ali na igreja, músicos ali, tudo. Mesmo assim, vocês mantêm algum tipo de. Como é que é o tratamento da igreja com o ministério? Como é que vocês fazem essas conversas? Como é que você se relaciona com o teu ministério hoje? Tem aquela figura intermediária? Você está com eles? Fica nessa sugestão? Como é a Não, eu relação de um sento com pastor? eles, de vez em quando eu chamo os músicos, eu falo da importância de você melhorar a questão técnica, porque eu digo, a técnica, ela, quando você, por exemplo, vai cantar uma música e canta de maneira afinada, isso ajuda a questão espiritual. Por exemplo, se o cara canta, desafina e semitona, cara, eu posso estar lá no espírito, eu volto para a carne. Às vezes eu não aguento, às vezes eu falo, meu Deus! Entendeu? Outro dia eu cheguei pro meu genro, ele chama Ramon também. Falei, pelo amor de Deus, você contrata alguém que melhore o som da internet, porque é insuportável, dá ânsia de vômito.
Aí, porque pega tudo, a internet pega tudo. Quando você está no som ao vivo, aí ele contratou um cara que afinou o som. Falei, pô, tem um Milagrizer aí, o cara tá afinando a voz das pessoas. Então, Eu tô ou seja, rindo. então, eu sou um cara muito aberto, sabe? Quando fica legal, eu vou lá, parabenizo, falo, parabéns, hoje foi lindo, arrepiei. Mas eu digo, olha, eu estudo todo dia, cara. Eu sou um cara que eu leio o Novo Testamento no grego. Conheço poucas pessoas que fazem isso. Eu estudo filosofia, eu estudo sociologia, eu estudo história. É raro você falar de um tema que eu já não tenha lido. Então, quando eu vou trazer uma pregação, eu me preparo para aquilo. Agora, o cara, só porque toca um violãozinho malemar, vai chegar lá e vai cantar e já tá bom. Ah, dá licença, entendeu? Eu tenho 59 anos, continuo me dedicando. O que custa para um cara que vai viver da música ser um bom profissional e tocar bem? Eu tenho alguns músicos, a minha cozinha é tudo fera. São músicos profissionais, tocam até lá fora, mas tocam comigo todos os domingos. Então, os meus instrumentos, os instrumentistas são muito bons, tá? No passado, eu até contratei 3 pessoas para cantar do vocal espetaculares. Mas aí, o problema, o que aconteceu? A vida não condizia com Ministério, não né? dá para estar no altar, a pessoa fumando maconha, se prostituindo. Não dá, né? Então, aí eu falei, não, se eu tiver que escolher entre o bom e o crente, eu prefiro o crente. Porque para subir no altar, para adorar a Deus, não dá. Mas o meu sonho é eu ter gente. Eu falo para o Neto, procura, traz. Eu preciso de um vocal aqui que seja de primeira linha. Mas de gente crente de verdade, entendeu? De gente que vai saber que está lá para fazer a obra para Deus, para sensibilizar o coração de alguém que está lá. Eu me converti por causa de uma música, cara. Foi uma música do André Crouch. Como agradecer a Jesus. Cara, me debulhei ali. Ou seja, a música ela tem um papel fundamental para tocar na vida das pessoas. Então, o João está aqui, né? Ele, para mim, é o top que tem em tudo, né? Faz tudo bem, toca bem, canta bem, compõe bem, escreve bem, arranja bem, faz tudo bem, né? E não quero que seja um João Alexandre, porque um cara desse nasce uns 100 anos. Mas eu quero que queira ser, entendeu? Eu quero que aprenda com ele, quero que beba nele. Você acha que você participou de equipes de vencedores no início dos anos 80? Dificilmente se encontravam igrejas bem preparadas em termos de som. Imagino que você carregou muito material de vencedores, muito equipamento no ônibus ali. Eu acho que já tinha ônibus, né? Na tua equipe já tinha ônibus. Imagino que você carregou muito equipamento, montou muita coisa. Sim, as igrejas tinham dificuldade absurda com som. Hoje, qualquer igreja, mais ou menos, qualquer igreja aí com uma possibilidade regular, ela consegue um equipamento que, para a época, nos anos 80, era algo impensado. E hoje nós temos igrejas que realmente você olha e você fica, nossa. Você acha que essa facilidade com equipamento, com tecnologia, acabou transformando, de fato, as novas gerações, deixaram mal acostumadas? Essa questão, essa facilidade, você entra no YouTube, o músico tira uma música e vê exatamente o que precisa para aquela música e ele consegue e faz. Você acha que isso acabou prejudicando um pouco também? Ô, Ramon, eu acho que pode ter um pouco disso, mas esse não é o principal componente. O que eu vejo é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade onde existe um poder hegemônico extraordinário, entendeu? Por parte das mídias. Esse poder hegemônico é de fazer com que as pessoas não tenham mais liberdade de ter acesso a outras coisas. Você pega o rádio, por exemplo. No passado, os grandes músicos tinham acesso ao rádio. Hoje não toca mais, entendeu? Então, o que acontece? O menino nasce, ele vai aprender a tocar ouvindo quem? Ouvindo os caras que estão aí. Então, ele não tem acesso, é o que eu te falei. Eu comecei a tocar piano
com 10, 11 anos, eu já tocava antes, mas tocar com os meus irmãos mais velhos que cantavam bossa nova. Com 12 anos, eu já tocava piano que nem eu toco hoje. Entendeu? Com 12 anos de idade, eu já tocava, claro, com um pouco menos de experiência, mas eu já tocava Tom Jobim, com a harmonia que eu faço hoje. Por quê? Porque os meus irmãos me apresentaram, Edu Lobo, Tom Jobim, Ivan Lins, Caetano, Gil, todos esses monstros, entendeu? Johnny Alf. Quer dizer, esses caras foram os caras que me iniciaram na música. Com 13 anos, eu comecei a tocar violão. Aí logo descobri Baden Powell, Paulinho Nogueira, entendeu? Os caras fantásticos que tem aí. Hoje, esses camaradas não são ouvidos mais. Hoje virou um submundo. É o músico que conhece, que fala, oh, pô, você descobriu aquele cara, aí vai lá e apresenta. Não, no meu tempo, MPB, um pouco antes de mim, até dos meus irmãos mais velhos, o que era MPB? Era Elis Regina, cara. Na época dos festivais, quem surgiu lá era Edu Lobo, era Chico Buarque. Cara, nós estamos falando dos monstros, entendeu? Hoje é uma massificação e uma hegemonia tão grande que hoje você não consegue nem cantar música brasileira. Você compõe uma música brasileira, o povo não quer cantar. Eu parei de compor, falei, compor para quem? Parei de compor. De vez em quando vem uma inspiração, aí eu componho. O João mesmo já fez vários discos meus aí. Ficaram lindos, e daí? Vende para quem? Entendeu? É duro. Então, o que eu acho que o som da igreja melhorou. Mas não acho que seja isso que fez com que as pessoas ficarem folgadas. Eu não acho que nem sejam folgadas. Eu acho que, na medida que você tem um talento que você não é desafiado, você aceita o que você tem. Né? Quando eu comecei a seguir o Felipe, ver o tanto que ele toca, eu falei, Jesus, o que esse moleque está fazendo? Aí eu liguei para ele, Felipe, vem dar aula para mim aqui. E ele está vindo uma vez por semana. A gente conversa, a gente toca, sabe? É maravilhoso. E eu estou, obviamente, sugando, né? Mas você tem que ver alguém que a trave esteja mais alta. Porque senão se contenta. E hoje, a música no Brasil, ela é muito pouco. São 3 acordes. Eu chamo meu genro, ele é muito musical, ele adora adoração. E às vezes eu converso com ele. Eu pego uma música dessas que estoura, eu falo, olha aqui, ó, veja quantas notas tem. Não estou falando nem de harmonia. Cara, não existe modulação. Sabe? Agora, por que não existe modulação? Porque a melodia, ela depende da harmonia. É a harmonia que vai te propor caminhos. Sem harmonia, você não tem melodia. Você conhece, vou fazer uma pergunta aqui, você conhece o Marinho Brasil, certo? Marinho Brasil? Já ouvi Marinho falar. Brasil. Ele... achei que tudo bem. Ele também já teve ali trabalhos com vencedores. Ele foi da Vrarros, que é de Curitiba. E ele é desse mundo de estúdio, arranjador, pianista, toca muito. E ele tem feito aí eu fiz live com ele também. E ele tem feito umas músicas. Ele pega músicas aí, por exemplo, ele fez com Quebrantado, que a Vineyard lançou. E aí ele traz e enche, né? Ele muda. Como seria Quebrantado numa vibe ali com mais notas e tal. É muito legal ver o resultado, o que ele tem feito. Então, eu lembrei agora, você estava falando, eu lembrei disso. Então, vamos aproveitar que o povo está voltando e, por favor, toque alguma música. Essa é uma canção que... Essa é aquela canção que eu te falei que ele é super simples, mas é uma canção que tem harmonia, que tem modulação, que tem, entendeu? Que tem, como eu diria, caminhos que foram criados por uma harmonia, uma música simples para ser cantada, né? E deixa eu pegar uma outra aqui minha. Essa aqui é nova, tá?
A cada dia, força e fé. Não lembrei. Barco à deriva, alta maré, sono tranquilo ao caos. Velas içadas ao infinito, sempre à procura do porto da esperança. Ele sopra onde quer, a cada dia, força e fé. Então, é uma levada brasileira, né? Rapaz. Deixa eu ver se eu lembro a letra. A cada dia, força e fé. Doce mistério, vida real. Barco à deriva, alta maré, sono tranquilo ao caos. Velas içadas ao infinito, sempre à procura do porto da esperança. Ao mistério, ele sopra onde quer, a cada dia, força e fé. Nossa! Você Essa tocando é a aí. minha praia. Olha que engraçado. Você tocando aí piano, né? E falou na música de Porto. Aí a Gláucia Carvalho, não sei se você conhece, o João Alexandre conhece, lá de Brasília, que Eu conheço é de nome. compositora também. É, ela entrou aqui falando e eu lembrei agora, né, que ela tem um trabalho chamado Porto e ela também é pianista. Rapaz, você colocou na letra Velas içadas ao infinito, é isso mesmo? Isso. Sempre à procura. Eu preciso lembrar essa letra linda. Velas içadas Velas ao içadas infinito. ao infinito. Sempre à procura do porto da esperança. A um destino, ao encontro. Sei que é o vento que me levará. Ele sopra onde quer, a cada dia, força e fé. Essa letra fala dessas dicotomias, né, que a gente tem na vida, né? Às vezes você tem perguntas, às vezes você tem respostas, às vezes você tem procuras, às vezes você tem encontros, né? Então, a ideia aqui é que em Jesus a gente tem a síntese disso, né? Dessa antítese. Essa música vai estar no meu próximo disco. Eu gravei, eu fiz essa música, acho que foi esse ano ainda. E até tinha mostrado uma vez para o João, quando ele veio tocar na... Ele que vai, certamente, ele que vai fazer os arranjos. Estará bem entregue, né, nisso. Com certeza, é uma turma muito boa. Está em Felipe segurança. no piano. Como é que é a tua relação com a composição, o processo de composição? Para mim, sempre veio primeiro
a melodia e a música em si, né? Para mim isso é fácil. Se eu quiser sentar e compor alguma coisa, sai. Para mim, mais difícil é você ter uma ideia. Porque quando vem a ideia, a letra sai também. Eu não tenho dificuldade de colocar aquilo em palavras. Eu tenho, muitas vezes, dificuldade de querer fazer uma coisa diferente, que não seja tão banal, entendeu? Porque eu acho que tem lugar para isso também. Se a sua música é congregacional, se você está compondo para o povo cantar, você tem que pensar numa letra que seja menos poética, vamos dizer assim, menos profunda, menos subjetiva e mais direta. Porque eu sou muito subjetivo. Até na minha escrita, quando eu escrevo, né, eu escrevi um livro chamado Que Não Me Contaram por Jesus. Eu fui chamado pelo Jô Soares por causa desse livro. O cara que fazia, né, a resenha dele, o cara falou, cara, esse livro aqui parece um roteiro de cinema. Queria fazer um filme desse livro, porque pela maneira como eu escrevo, entendeu? Eu sou um cara que gosto muito dessas figuras, né, de gerar esse tipo de figura que possa evocar nas pessoas sentimentos e tal. Só que na música é maravilhoso, só que não é todo mundo que entende e muito menos gosta, né? As pessoas gostam daquela frase direta. Se você mudar a ordem da frase, já não fica legal mais, né? Eu lembrei, Então ouvindo a música. Cara, é uma luta. Eu dou graças a Deus que essa guerra é minha, mas nem tanto, tá? Porque eu não dependo disso, eu não vivo disso. Porque eu conheço amigos, né, que foram viver da música e tem que tocar, ficar gravando sertanejo. Eu falo, cara, vai fazer outra coisa. Eu mesmo tenho um sobrinho muitíssimo talentoso. Até o Felipe conhece a banda dele, chama Tomates Verdes Fritos. Ele não é cristão, mas é um guitarrista maravilhoso, né? Filho dessa minha irmã. E ele, assim, queria viver da música, ele é arranjador, tem um estúdio em casa, mas é engenheiro. Ele falou, para eu tocar e viver da música, eu vou ter que tocar no que eu não quero. Então, hoje ele tem as bandas dele, que tocam o que eles gostam. Até tem bastante gente que segue, né? Porque ele faz um rock, assim, progressista, sabe? Bacana. Mas ele é bom violonista também. Então, ele consegue tirar a música que ele quer, fazer o que ele curte, mas ele tem um trabalho dele que dá grana para ele, né? Que senão ia morrer de fome. Sofre, né? Entendi. Eu lembrei quando em Vencedores você chegou a cruzar com o Aristeu Pires? Não. Eu conheço muito de nome, mas não conheci, não. Não teve, né? Eu fiz uma Não. live com ele, eu vou fazer outra, inclusive, agora na próxima semana. E ele Esse é um falando grande compositor também, né? Nossa, ele tem letras lindas. E ele falando de como nasceu a música de Vento em Popa, e você falando, né, descrevendo, e eu lembrando dele contando que realmente ele estava sentado lá numa lagoa, que eu não lembro o nome, e veio a letra, né, essa questão do barco e tal, colocando, e você cantando aí. Eu falei, rapaz, olha só, lembrei do de Vento em Popa, que é essa questão do barco, das Então, palavras, da é a poesia. figura. O que tem que vir primeiro é a figura. Quando você tem uma figura, por exemplo, eu compus uma música para Lilian, a Lilian é a minha musa inspiradora, né, a minha esposa. E eu compus uma música para ela só por conta da voz dela. Eu adoro a voz dela. Que voz linda que você tem. E não é voz cantando, é voz falando, tá? Ela falando comigo. Então, eu compus uma música, gravei, piano e voz, e para ela, né? Não é nem para todo mundo, mas por conta disso. Quando eu pensei na voz dela, veio toda a música inteira, entendeu? A letra, tudo. Aí ficou fácil. Então, para mim, o processo é esse. Mas como eu não tenho hoje nem aonde tocar minhas músicas, então dá uma desanimada, sabe? Porque... Mas peraí, eu preciso entender isso. Nem na igreja, nem na sua própria igreja, você coloca, você linka, põe no sermão, faz alguma coisa? Não, por exemplo, tem uma música que eu fiz com o Dadinho, né? Até muito linda. A melodia é minha, a letra nós temos juntos. Como que é? Essa é congregacional, né? Como que é?
forma de expressar o prazer de te encontrar, de me entregar. Se a tristeza vier, louvarei ao Senhor, pois tu és fiel. Nunca me deixarás só, nunca me deixarás só. Com teus lábios direi, grande é o Senhor, pois tu és fiel. Nunca me deixarás só, nunca me deixarás só. Em teus braços descansarei, pois tu és fiel. Tuas palavras são mais doces do que o mel, mais poderosa do que as forças dos trovões. Me guiam por veredas retas de paz, que me dão mal e que trazem a luz. Que a tristeza vier, louvarei ao Senhor, pois tu és fiel. Nunca me deixarás só, nunca me deixarás só. Em meus lábios direi, grande é o Senhor, pois tu és fiel. Nunca me deixarás só, nunca me deixarás só. Em teus braços descansarei, pois tu és fiel. Tem até aquela modulação, né? Tuas palavras são mais doces que o mel, mais poderosa do que a força dos trovões. Me guiam por veredas retas de paz, que desviam o mal e que trazem a luz. E volta, né? Essa música, como ele tem a coautoria, ele canta quando ele ministra. Acho que ele não tem, ele não canta. É assim, cara. Se mandar, o pastor. Se não mandar, não toca. Tem uma outra também que é... Eu gosto de fazer música congregacional. Essa canta também, como que é? Né? Ah, não vou lembrar. Mas tem uma música que eu queria... Até mostrei para o Felipe. Não tem letra ainda.
Mas são Rapaz, coisas assim que nossa, eu faço, entendeu? isso me Olha, lembrou, teve isso alguém me que diz, lembrou um prefiro pouco. o senhor pregando também, porque eu não tenho a dúvida que eu prefiro. Eu Ó, mas cantando tem outros aqui que escreveram que assim, ó, o senhor podia arrumar alguém para pregar e investir agora na música, porque a turma precisa. O Esdras Galo entrou aqui também, está participando aqui disso. Isso me lembrou a sonoridade daquelas cantatas, daqueles musicais. Você falou que participou do Eram 12, tem o próprio Vento Livre, a cantata Luz que foi feita pelo Guilherme, acho que o João também. Essa sonoridade dos musicais, né? Um negócio impressionante. eu fiz um musical, tá pronto, inclusive o João arranjou algumas músicas. Tem músicas lindas ali, maravilhosas, mas não terminamos, vamos terminar. Mas é aquilo, ninguém quer cantar, entendeu? Você quer ver uma outra que todo mundo gosta de cantar? Não. Essa é minha também, mas é mais palatável. Quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, se a alegria for lembrança e a alma estiver cheia de esperança, o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, o teu amor eu dançarei, nele me alegrarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes. Jesus. Alguém falou que o Cider gravou. Ele gravou mesmo essa música. Ah, tá. Quando eu falei assim, gente, peraí, tô tentando buscar na memória, foi isso. O Cider gravou. Aí ele me ligou, falou, cara, essa música é muito linda, posso gravar? Eu falei, cara, que honra. Então eu tenho coisas que dá para cantar, entendeu? Você teve contato nessa geração? Porque na música anterior, você tocando, outra pessoa que eu me lembrei aqui foi o Gerson Ortega. Nessa questão, colocando. Conheci muito o Gersinho, com certeza. Nossa! Uma inspiração. Quando eu me converti, que eu vi que tinha um pianista bom que nem ele, eu fiquei animado. Eu falei, pô, que legal. Mas é isso, cara. A música, para mim, ainda até hoje, eu durmo todos os dias ouvindo música. Eu, sem música, eu não durmo. Boto lá meu som. Eu tenho baixado assim, praticamente toda a discografia de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de Rachmaninoff. Eu gosto de piano erudito também. Tenho do João eu tenho todos dele. Todos que ele tem na nuvem, né? Eu tenho todos. Comprei todos ali pela Apple. Adoro o Jorge Camargo também, gosto demais do Bumilca. Fico nesses, né? Você tem contato com as músicas do Gladir? Você gosta? Você escuta? Gladir Cabral? Eu conheço o Vladir, mas eu ouvi pouca coisa dele. Às vezes eu posso até conhecer as músicas e não saber que é dele. Eu não tenho nenhum disco que seja dele, algum CD. Como você colocou aí, na hora que você começou, realmente essas letras que você mostrou agora, tem muito dessa questão poética visual, né? As nuvens negras, as velas içadas, a correnteza, eu o mar. gosto de pensar na figura. A figura, né? Por exemplo, tem uma música que eu compus, eu não sei se eu vou lembrar a letra, mas que eu compus pensando em Noé descendo a arca. Uau. Entendeu? E a janela aberta e ele vendo um novo mundo, né? Então é mais ou menos assim. Abra a janela e veja um lugar de recomeço. Não há tempestade, só brilho do sol como um sinal de uma aliança.
sinal de novo tempo, de aliança, de misericórdia, de aliança. E assim provar o que foi perdido, vou conquistar o prometido, vou fundar a vida lara da minha geração. E assim provar o que foi perdido, vou conquistar o prometido, vou glorificar assim teu nome em minha geração. Aí vai, modula. Ah, esse piano. É bem, eu gosto de fazer balada, entendeu? Nossa, que bacana. Eu gosto muito de música triste também. Tem uma que eu gosto muito. Salmo 77. O quê? Eleva a Deus a minha voz e a Ele canto. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda no dia da minha angústia. Escuto o Senhor. Erguem-se as minhas mãos na noite e não se cansam a minha alma procura consolar-te. Mas quando lembro das tuas obras, ó quão grande tu és, para livrar-me das minhas angústias, tal como fizeste com os filhos de Israel. Por isso, a minha alma te louva, ó Senhor. Eleva a Deus a minha voz. Salmo 77. Rapaz, essas teclas, eu ia até brincar, falei assim, quanto tempo você acha que essa nova geração precisa de tutorial no YouTube para fazer uma música dessa? Ou para tocar essa música? Mas você sabe, eu estava conversando com o Felipe. O Felipe é um monstro no piano, né? Ele falou para mim, mas sabe de uma coisa? Vocês dessa geração, vocês têm uma coisa que a gente não tem. Vocês viveram isso. Então está dentro de vocês. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, cara, vocês compõem uma coisa dessa natural, porque isso está dentro de vocês. Ele, por exemplo, ele sabe tudo de harmonia e ele compõe, canta, tudo, mas ele fala, tem uma coisa. Ele vê o pai dele, ele fala, veja o meu pai, ele faz coisas que para ele são normais, que vêm de dentro. Entende? E o jovem ele tem que estudar. Por quê? Porque não houve isso. É aquela coisa que eu falei para você de
de você pegar um grande pianista. Você tem grandes pianistas. Você pegar um Herbie Hancock, toca maravilhosamente. Mas ele tocando bossa nova, cara, você percebe que não é a praia dele, não é o ramo dele. Por quê? Porque ele não viveu aquilo. Sabe aquele cabelésimo que você tem que atrasar? Você pega o César Mariano, por exemplo. Eu aprendi a fazer o swing com ele, né? Essas coisas, o jovem... Claro que depois que o cara investe, toca, vive disso, incorpora. Mas não é uma coisa que se aprende do dia para a noite. Isso você tem que ir incorporando. Do mesmo jeito, o brasileiro tocando jazz, se não foi muito bom, é melhor não. Deixa para os gringos, entendeu? Porque eles tá no sangue deles. Cada um na sua praia, né? Eu acho. Mas eu acho que a harmonia brasileira é maravilhosa. A harmonia brasileira... Você pegar Ivan Lins, você pegar o Edu Lobo, sabe? O Edu Lobo é espetacular também nas composições, né? Então, uma curiosidade aqui. Tem alguma dessas músicas, vou colocar assim, mais recentes, que mesmo com essa dificuldade dos 4 acordes, ou essa coisa assim, o senhor gostou e até imaginou ela assim mais aprimorada? Pegou aí uma dessas músicas que cantam na igreja e falou assim, rapaz, essa música tem algumas músicas que eu até gosto, entendeu? A Hillsong mesmo tem uma outra música bonita, até aquela Reckless Love, entendeu? A letra é maravilhosa, né? Que fala do amor de Deus. Tem umas músicas lindas. Eu não estou dizendo que não exista, porque talento existe em todas as épocas. Tem muita música bonita, inclusive brasileira. Sabe, brasileiras, músicas bonitas. Por exemplo, eu adoro Clóvis, né? Aquela Ninguém Explica a Deus. O Baruch canta muita música dos outros também, embora eu goste muito dele. Mas essa Ninguém Explica a Deus, eu acho uma pintura de letra. Como é que começa mesmo a melodia? Nada... Pode ser. Vou cantar que está muito alto para mim. Nada é igual ao seu redor. Eu não sou cantor, tá? Eu canto só para compor para mim, mas minha voz é horrível. Mas essa é uma música que eu acho linda. Acho a letra muito inteligente. Eu acho que as músicas do Clóvis geralmente são muito lindas. Na época do Renascer, sabe? Renascer Praise. Ele tem muitas músicas lindas. Quer ver, ó? Bonito isso, né? Vou lembrar a letra. Seu espírito se move. Lindo isso. Mas não é tão jovem mais, né? Já tem alguns anos aí. Mas na época que o Clóvis estava na Renascer, eles tinham músicas lindas, né? Fala de alguma dessas novas que... Não, na verdade, aproveitando aqui, estou olhando aqui o grupo Morada. O Morada dos Novos. Ok, tem as músicas também. Eu queria agora... Rocha também eu gosto das músicas que ela compõe. Rapaz, a Gabriela Rocha, eu preciso confessar que aquela música Lugar Secreto, eu não gosto tanto do estilo dela, né? Mas aquela música Lugar Secreto, então, essa minha esposa, mesmo. Minha filha ama, eu tenho uma filha de 9 anos. Né? Eu pego os meus meninos, a minha filha, eu mostro muita coisa, mas tem música, não tem jeito, é o som da geração, né? Essa música eu gostei.
Eu queria que tem. você falasse, se desse para você fazer um top 3 ou um top 5, assim, eu queria que você mostrasse algumas músicas emblemáticas. Você disse, por exemplo, que se converteu ouvindo, acho que é Como Agradecer, né? É. Algumas músicas, não necessariamente suas, mas que te marcaram daquela época. Bom, essa com certeza, né, foi muito forte para mim. Na época de Vencedores. Faz um pouquinho dela, faz um pouquinho da Como Agradecer. Não vou lembrar a letra. Agradecer a Jesus o que você ofereço a ti, a Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória. Fazia muito tempo que eu não tocava. Pela bênção sem fim. Tem a segunda parte. Quero viver pra ti, uma vontade ser. E se houver um louvor, quero te entregar o meu Salvador, o seu sangue, a fome. Essas músicas desse tempo são absolutamente maravilhosas. Top 5 das músicas que até hoje eu canto. Nada. Vamos pular direto. Mudei um pouquinho, né, a harmonia, para deixar mais, Ótimo. mais na swing. Essa é uma delas, a outra é... Eu sei. Essa é maravilhosa. Essa música, o piano dela, lá no piano. É linda, né? Outra que eu amo também. A vitória é da
daquele que da tribo de Judá. Rapaz, essa música o Adhemar colocou naquele trabalho dele dos 30 anos, se eu não me engano. Sim, tá Mas essa música é do Bom acústico, né? Milcar. É do Bom Essa música é do Bom Milcar. Essa música não é do Bom Milcar? Do Natan tá aqui. Se eu não me engano, essa música é do Nelson Bom Milcar. Então, Alguém confirma para mim aí da turma? Duas são dele. E se bobear, acho que essa também é, né? Um Salmo 98. Cantai, Senhor, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilha. É do essa? Não, essa eu não lembro. Agora o Assis, Essa se ainda também estiver tá aqui, ele vai pra saber cima. dizer. Essa música, voltando para Vitórias, essas quebradas que você deu aí, eu amo. É do Adhemar, estão dizendo que é do Adhemar. Eu tinha a impressão que era do Nelson, não sei. Né? Ele canta, mas eu acho que essa música está no disco de Vencedores também. Essa pegada ficou muito legal aí da Vitória. Aquele trabalho é maravilhoso. É do Bom Milcar. Essa música é do Bom Milcar, eu sabia. Esse arranjo é do Bom Milcar. Aquele trabalho do Adhemar é espetacular, é fantástico. Mas essa pegada aí, ela ficou. Tá mais gostosa do que aquela lá do trabalho. Eu adoro esse Samba Canção. Nossa, ficou muito legal. É do Adhemar? É do Adhemar, então desculpa. Tá aqui dizendo. O Ademir tá confirmando que é do Adhemar. Então é do Adhemar. Esse eu não vou discutir, não. O que mais que eu adoro daquele tempo? Deixa eu ver. As do Azaf também são lindas, né? Meu Deus. Como é que é aquela do Azaf? Meu Deus. Eu fiz 2 lives com a Azaf e era ele contando as histórias e eu chorando. É um negócio impressionante. Não, a Azaf também é outro que eu vou te contar. Eu fiz uma live com ele também. Nossa. Eu amo as músicas do Azaf, eu amo as músicas do Adhemar. Quando eu penso assim, por exemplo, no João, o João para mim é aquele compositor daquela música que você quer parar para ouvir
entendeu? E só ficar, né, extasiado, porque ali tem tudo, né? Tem a harmonia, melodia, a voz dele, o violão dele, para mim, o João, a harmonia do violão dele não tem para ninguém. Aliás, eu falava pro João, porque ele não queria saber de tocar música que não fosse evangélica. Eu falei, cara, como é que você vai evangelizar esse povo aí? E ele falava, não sei, se o povo não entendeu. Eu falei, meu, você tem que ser o cara que vai evangelizar essa turma com a tua música, com o teu talento, né? Então, hoje, quando eu vejo ele fazendo isso aí, outro dia eu fiz uma live com ele, tava como é que chama aquele cara? Nossa, eu tô ficando velho, viu? Eu sei que foi pago alto preço. Eu sei que foi pago. Não, mas ele tava lá, eu tô falando do João, que tava aquele cara que foi cantor super famoso. É um cantor super famoso, é um dos monstros aí do Brasil. Tava lá assistindo o João. O João falou depois, não, ele sempre me ouve. Eu falei, cara, então vou te trazer mais, né, para ele. Não é de Mota, não, é? Dando bom combate do Senhor. Flávio Venturino, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, proclamamos a minha fica morremos o preço de só coração do Senhor. E por mais que as travas gritem, os feitos separar. Nós irmãos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. O problema é que esses camaradas só fazem música alta para mim. E a minha mulher tira daqui que ela quer mostrar que sou eu que estou tocando. Minha vida. Ela está dizendo que tem gente que não acredita. Cadê? Se a sua esposa quiser aparecer aí, ela pode aparecer. Fica à vontade, viu? Nossa, ó, falaram de uma música aqui, não sei se está no seu top, mas eu confesso que eu gosto demais dela. Você lembra daquela Nas Estrelas? Putz, adoro. Nas Estrelas, cara. Nossa. Nas estrelas seja a sua mão, e no vento veja a sua mão. Deus me deu sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na escola tem o seu lugar. Estou venho para
demais. Olha. Isso é bem brasileiro, né? Rapaz, essa música tem uma curiosidade que um dia eu quero descobrir, porque a primeira gravação, ela foi gravada depois, algumas vezes depois, mas a primeira, o Guilherme Quer, ele faz uma melodia diferente. Ele canta meio baixo, né? Ele canta até que um dia seu amor senti, Eu nunca vi. sua É do Guilherme imensa essa graça recebi. Ele que canta. Eu acho que essa música, acho não, essa música tá no Se Eu Fosse Contar. E ele... Essa é uma delas também. Só que não sei se... Não dá pra cantar. Acho que não é nem esse tom pra mim. Se eu for... Aqui tá melhor. Como é que é o final mesmo? Que o Deus que eu achei é real, não é isso? Linda. Gente, faz só uns 30 anos que eu toco essas músicas. Desculpe os erros. Tô vendo a tua facilidade aqui de baixar o tom e sair tocando tudo e fico lembrando as dificuldades. Às vezes, quando a gente pede para a turma, oh, muda o tom dessa música, a pessoa fica desesperada porque não consegue mudar o tom. Não, eu desde pequeno já tocava em tudo, viu? Bastava o tom entrar que vai. Tem uns que a gente não gosta muito. Falei pro Felipe que eu não gosto de si. Ele falou, também odeio. Falar, quem é o compositor que ao invés de compor em si bemol ou dó, vai compor em si, né? Mas tem músicas lindas do passado, as do Jairinho também, né? Como é que era aquela do Jairinho? Do amigo, né? Como que é? Fala uma do Jairinho aí. Tá? Jairinho tem ouvi dizer, por exemplo. Como é que começa a ouvir dizer mesmo? Não Ela é. é bem... Ouvi dizer, Alguém tem ouvido dizer, que o Faz é chato também. Terrível. Eu quero saber quem foi o camarada que quis ferrar com a gente para tocar. Não é teclas pretas. Por exemplo, eu não tenho problema com dó sustenido ou ré bemol, si bemol, lá bemol, nada disso. Eu não gosto de si e fá sustenido. O Jairinho tem ouvi dizer, tem Nova Jerusalém, tem o Um Dia Nova Canção. Como é que é? O CD. Esse Um Dia Nova Canção eu lembro muito pouco. Eu lembro mais de ouvir dizer. E o fantasma do amor... A melodia parece essas que você gosta de tocar. Então, total, não. Ele era um grande compositor. Nossa. E ele era lá, morava lá no Palavra da Vida também, né? O pai dele morava lá. Exatamente. Ao Sentir, você lembra? Ao sentir o mundo
essa é linda. A paz real você vai encontrar. Como é que é o autor da minha fé mesmo? É linda também. Ó Pai, eu queria tanto ver. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer e não te encontrar. Pena que eu não sei a letra. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Por isso, voltou pro si lá. Por isso, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Aí o final. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Nossa, isso é maravilhoso. Coisa. É o que eu falo. Não se conforma, não faz mais isso hoje em dia. Eu sei que isso parece conversa de velho. E mas é a verdade. Eu estou olhando aqui, ó, já vai acabar a segunda. A minha ideia de esticadinha era 15, 20 minutos, já está estourando a segunda. Eu preciso agradecer por essa delícia de conversa, essas músicas. Foi muito bom, adorei. Muito bom conversar contigo. Foi um grande prazer, viu? Um beijo para todo mundo aí dos seus seguidores. Agradeço, foi uma delícia, viu? Falar disso aqui, para mim, é sempre muito bom. Um abraço para todo mundo. Muito bem, ó. E para a turma que entrou aí, as lives ficam sempre salvas no feed. Se inscrevam aí no Música Cristã do Brasil. A primeira já está lá e eu vou salvar aqui. A turma que está chegando agora está salvo, tá bom? E com certeza depois eu vou ver com o Lamartine para a gente fazer outras aí mais para frente, relembrando esses tesouros. Vai ser um prazer, viu? Um abraço para você, Ramon. Fica com Deus. Tá bom, grande abraço, prazer. Gente, está acabando aqui. Valeu, foi muito bom. Agradeço a esposa. Até mais.